Olá pessoal, este é o de Pregar Já. Nosso tema de hoje é Igreja Moderna. Onde se encaixa a sua igreja? A sua igreja moderna é aquela igreja que gosta ali sempre de estar fazendo uma comemoração, uma festa, gosta ali muito de trazer coisas novas, em termos de estar aí fazendo eventos, congressos, né? Ou a sua igreja ela é mais tradicional, ela segue ali uma linha, né? Mais voltada, mais cristocêntrica, né? Não estou dizendo aí que as igrejas que fazem festa ou que fazem congresso não seja cristocêntrica, mas há uma diferença muito grande entre uma igreja moderna e uma igreja tradicional, né? Tradicional não quero dizer com isso que são aquelas igrejas mais rígidas, homem de um lado, mulher de outro, e aí por aí vai. Existem igrejas que elas não fazem congresso, não fazem aniversário da igreja, não fazem festa jovem, comemoração jovem, não. Elas seguem ali uma linha de culto normal, tradicional, né? E essas são as igrejas mais tradicionais. E as igrejas modernas são aquelas, né, que gostam de estar se modificando todo dia, todo domingo é um evento novo, enfim, né? E com isso, o que eu quero colocar diante de vocês, irmãos? Até quando seremos permissivos com aquelas igrejas que, a fim de encherem seus templos, são capazes de aceitar qualquer tipo de coisas dentro da igreja, né? Principalmente para atrair os jovens. Sabemos que os jovens são a força aí da igreja, né? Do ministério, de qualquer ministério, né? E com isso, elas tentam hoje parecer mais com o mundo do que verdadeiramente como uma igreja, né? Não é tão voltada, né, para questões doutrinárias, mas sim mais voltadas para as coisas que possam atrair pessoas, né? E aí ter cultos mais cheios. Entre essas igrejas está também aqueles pastores que até de uma certa forma tentam doutriná-los, mas devido a toda essa modernização, não tem assim conseguido doutrinar as suas ovelhas. Sabemos que hoje é bem difícil um pastor de qualquer ministério tá lidando aí com a doutrina, né, imposta às vezes pela igreja, que eu acho bem necessária, porque se uma igreja ela não tem uma doutrina, a igreja fica à mercê de fazer qualquer tipo de coisa e aceitar qualquer tipo de coisa, né? Em todo local, em qualquer lugar, existem normas, existem regras. Mas eu creio que hoje é uma dificuldade muito grande dos pastores poderem colocar aí nas suas igrejas doutrinas. Outra coisa, irmãos, que eu queria estar enfatizando com vocês ainda sobre esse tema de crentes, igrejas modernas, é o que? São os pregadores, o dito pregadores itinerantes, né? São aqueles que não têm ministério, mas saem pregando
tudo que é igreja. A igreja que chamar, ali ele vai, ele não tem uma igreja, ele não tem ovelhas, não tem doutrina, né? E esses pastores acabam aí levando para sua igreja, ao invés de estar levando bênção, leva uma maldição, porque às vezes mal conhece o pregador, mas por ele ser um destaque no meio gospel, ou tá aí sendo muito divulgado nas redes sociais, pastor, por querer estar aí trazendo mais pessoas para sua igreja, acaba chamando esse pregador, e aí eles acabam trazendo uma consequência muito ruim para dentro dos ministérios, que é o quê? Falsas doutrinas. O que mais temos visto hoje é o ensinamento das falsas doutrinas. Não existe mais o proibido, né? Tudo é possível, tudo pode acontecer, né? E a gente sabe que não é bem assim, as coisas não são bem assim, bem dessa forma. E aí a igreja, o ministério acaba muitas das vezes sendo desorganizado por esse pregador, no momento que estava lá na sua igreja, levou um conceito totalmente antibíblico para o seu ministério, trazendo aí uma confusão para dentro da própria igreja. Sabemos hoje que existem diversos ministérios que não proíbem a tatuagem, não que a igreja proíba, mas biblicamente o uso da tatuagem, ela não é indicada, preste bem atenção, não é indicada. Somos templo do Espírito Santo de Deus, né? E o que devemos estar é conforme a palavra de Deus. Tem outros que são mais aceitáveis em termos de bebida alcoólica também. Tem igreja, tem ministério que não vê problema disso. Mas no momento que você traz também um pregador para sua igreja que tem essa visão de tatuagem pode, bebida alcoólica pode, aí a visão que você tinha implantado dentro da sua igreja passa a ser outra por causa de um pregador que não tem igreja, não tem ovelha, não tem um ministério. Um dia tá numa igreja, um dia tá na outra. Não tem nenhuma obrigação com ninguém. Não cuida e não guia ovelhas. Então, para ele chegar na sua igreja e trazer uma falsa doutrina é muito fácil. Existe também aqueles que receberam de Cristo Jesus um milagre, uma cura, e usam isso como escada para virarem pregadores itinerantes, obviamente, né, cobrando. Se de graça recebemos, de graça também devemos dar, em termos de cura, irmão. Existe quantas pessoas ouvimos falar que foi curadas de câncer ou de doenças que muito graves, e aí elas passam aí a estar, né, usando isso como escada e viram pregadores ou palestrantes itinerantes. Com qual objetivo? Que é não divulgar o Evangelho de Cristo, eu tenho certeza, mas divulgar a sua própria pessoa. Pode observar que essas pessoas, elas nem abrem a Bíblia.
elas nem pregam nada sobre a palavra de Deus. O que elas falam é somente sobre as suas próprias vidas, suas próprias conquistas. E o que a igreja não precisa hoje, não precisa, irmãos, e que está cheia de coaches. A igreja não precisa de coaches. A igreja, ela precisa da palavra de Deus, tá? Que isso fique muito bem claro. Falsas promessas e falsas campanhas, meu irmão. Entra ano, sai ano, e pessoas ali oferecendo sacrifícios que Deus não pediu, sacrifícios de tolo. Pensa assim, meu irmão, se Deus te abençoou com um carro, Deus te deu um carro, e você vende aquele carro e diz que vai ali estar oferecendo ao Senhor como um sacrifício, porque alguém te disse que você tinha que fazer isso. Não foi um propósito guiado no seu coração por Deus, mas alguém te disse que você tinha que fazer um sacrifício. E você pega aquele carro e vende e dá todo na igreja. E você passa a andar a pé, de ônibus. E aí vem na sua memória, porque Deus não me abençoou, eu me sacrifiquei e Deus não me abençoou. Deus já tinha te abençoado, irmão. O problema é que você pegou a bênção que Deus te deu, machucou ela todinha e jogou fora. Por quê? Porque foi ouvir homens e não foi ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Bom, irmãos, esta é a mensagem de hoje. Não queremos um evangelho fácil. Não queira um evangelho fácil. Não queira uma igreja que não quer que você evolua como pessoa. Queira uma igreja que o seu pastor incentive em você uma mudança. Curta o nosso canal. Este é o ID Pregai Já. Seja você também